Olá, galera da EJA, tudo bem com vocês? E aí, como estão? Como passou a semana? Responderam a atividade? Hein? Estou esperando, hein? Envie para o professor de vocês, como monitores, são todos aí, essa equipe grande, para ajudar, auxiliar nas dúvidas de vocês. Hoje, a nossa aula de hoje é sobre história, né? E o tema está lá na matéria de você, na primeira folha. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o estudo da história. E como dizia como diz um grande professor, né? A história é fascinante. Dito pelo professor de história, professor Adão Lima, certo? Minhas sinceras, né? Ele é quem disse que a história é fascinante. E hoje vamos viajar por esse fascinante mundo que é nosso, a nossa história, lá desde o comecinho. Certo, galera? Vamos aqui ver um pouco dela. Aqui nosso papel de parede, né? Nosso EJA, Educação de Jovens e Adultos, Aprendizagem ao longo da vida. Nossa aulinha de hoje, História, o estudo da nossa história, o estudo da história. Por que estudar história? Para que serve? Muitas das vezes os alunos perguntam, né? Eu não sei para que isso, professora, não sei para que estudar. Mas como seria se a gente não tivesse, né, a nossa árvore genealógica, as nossas raízes? Como é que a gente ia descobrir o que foi que aconteceu? Hein? E aí, de onde surgimos, o que foi que aconteceu de lá para cá, para que hoje pudéssemos estar livres, né? Para lá e para cá, caminhando sem temer a ninguém para estar nos ajoelhando. O que foi que aconteceu? Então, a história é sim fascinante. E vamos lá viajar para o túnel do tempo. Para você, o que é a história? E aí, galera? Fica essa pergunta. Para que serve? E para você mesmo, faça essa reflexão. O que é história? Para revivermos o que os outros, nossos antepassados, passaram. Conhecer um pouquinho a história, uma das formas mais importantes de compreender o mundo em que vivemos é a história. É bom conhecê-la para que os homens de amanhã não escolham o seu próprio destino com alguns conhecimento de causa e, se possível, consigam evitar os erros que no passado fizeram sofrer tantos milhões de homens. José Matur. Então, um pouquinho aí, né? O porquê de conhecer a história. O estudo da história. Lá no material de vocês, no livro de vocês, tem essa figura aí, né, da manifestação em Brasília, diante do Congresso Nacional. Já foi também, faz parte da nossa história, do nosso começo, da libertação por eleições diretas, por voto livre. A imagem ao lado representa um momento histórico para o povo brasileiro, a campanha Diretas Já. Centenas e milhares de pessoas foram às ruas para participar das inúmeras manifestações da campanha em todo o país, exigindo a realização de eleições diretas, para que pudéssemos escolher seus representantes no governo. Essas pessoas ajudaram a construir um novo capítulo na história do Brasil, assim como elas, todos os dias também participamos da construção da história do país. Viu? Desde
daquele antes, né, bem antes, mas aí já é uma nova história do nosso país, já é uma nova etapa, se não até hoje estava aí a monarquia, né, a coroa, só os poderosos, o pessoal da ditadura ainda controlando, então teve toda essa etapa, temos várias etapas e mudanças que vêm ocorrendo aí ao longo, né, do nosso país. E isso é o conteúdo, é a nossa passagem da nossa história do Brasil. Por que é importante estudar a história? É uma ciência que estuda a vida do homem através do tempo. Ela investiga o que os homens fizeram, pensaram e sentiram enquanto seres sociais. Nesse sentido, o conhecimento histórico ajuda na compreensão do homem enquanto ser que constrói o seu tempo. Então, nós, né, temos o livre-arbítrio de pensar, de construir o que podemos para o nosso futuro. E estamos construindo de agora em diante a nossa história também, para deixar aí para os nossos, né, filhos e netos a partir de agora. A história é feita por homens, mulheres, crianças, ricos e pobres, por governantes e governados, por dominantes e dominados, pela guerra e pela paz, por intelectuais e principalmente pelas pessoas comuns, desde os tempos mais remotos. A história está presente no cotidiano e serve de alerta à condição humana de agente transformador do mundo. Aí, como eu disse aí, né, agente transformador do mundo. Em cada época, desde o começo, a gente tem, né, na Sagrada Escritura, desde o começo, do início do mundo, vem se fazendo, vem tendo histórias, né, narrações belíssimas. E aqui está todo um pedacinho do contexto, do surgimento do mundo até os dias, né, dos nossos dias atuais agora. Tem a era da escravidão, o surgimento do mundo, a vacina, Dom Pedro, né, os Estados Unidos com o primeiro presidente negro, aqui o Brasil com a primeira mulher sendo uma presidente, a fome, né, a miséria, tem tudo aqui. Então, o nosso mundo está aqui, os jovens atuais, tudo isso é uma história, tudo isso é um caminho, né, que se percorre, está escrevendo aí para futuramente nossos, né, filhos e netos já também procurando saber o que passou nessa época. Fontes históricas. São documentos ou fontes históricas, são as pistas, os vestígios do passado deixados por indivíduos e sociedade, que nos permitem desvendar seus hábitos, seus costumes e suas formas de organização. Então, é para isso que existem as fontes históricas, né? Para podermos fazer uma pesquisa, aonde procurar os livros, aqueles livros bem antigos, e também agora com essa modernidade, né, a tecnologia, nós temos o computador, o telefone, nigeriano coloca o que vocês querem procurar, o que vocês querem saber, já vai direitinho, tem várias opções do que vocês estão ali pesquisando e querem saber. Então, essa maneira de procurar, de entender mais sobre a história e também muita facilidade que encontramos de realmente voltar no nosso passado e de saber mais um pouquinho da nossa história. Está realmente fácil, fácil, fácil. Antigamente era aqueles livros, ou uma biblioteca, ou um historiador, né, que não são muitos assim, mas que tem um grande acervo, né, de livros para a nossa sociedade, procurar fazer as pesquisas.
E aí temos, né, como é uma pesquisa oral, fonte escrita, são os livros, como eu estava dizendo, a fonte oral é os nossos antepassados mais antigos, nosso bisavô, nosso avô, e vai falando, passando de uma geração para outra geração, contando o que realmente ocorreu naquele período. Então, é uma forma oral, uma fonte visual, que você está ali observando e vendo. A escrita são aqueles livros, né, antigos, aqueles documentos aqui com a assinatura, né, da carta. Então, tudo isso são fontes de pesquisa. E o nosso desafio para você, mas o que é história? Você é quem vai dizer. O que é que você acha? Para você, o que é uma história? O que é história? E como o estudo da história pode ajudar as pessoas a mudar a realidade em que vivem? De que forma vocês acham que a história muda, né, a nossa realidade que vive? De que maneira a história interfere ou tem outro rumo? Também vocês respondam aí. Tá facinho, 2 questões. Deixem de moleza. E a mensagem da semana para vocês. As pessoas vencedoras não são aquelas que nunca falham, são aquelas que nunca desistem. Então, essas sim são vencedoras, são guerreiras, sempre persistindo, procurando, né? Aqui ao lado temos o link da atividade, vocês clicam lá, enviam, envio para os professores de vocês, monitores, e por aqui hoje é só a nossa aulinha de história, né? Fiquem com Deus todos, se cuidem e até a próxima aulinha, que a história é fascinante.